Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos iniciando as leituras na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 1 até o 5. Amém? Vamos lá então para a nossa jornada. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos na Caia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a consolação transborda por meio de Cristo. Mas somos atribulados para o conforto e salvação. Se somos confortados, assim é também para o conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis também participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos, de perder a esperança da própria vida, Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte em que temos esperado, que ainda continuará a nos livrar, ajudando-nos também com vossas orações a nosso favor, para que muitos sejam dados a graça ao nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é essa, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco, porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além de que ledes e bem compreendeis, e espero que compreendeis de tudo, como também já em parte compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Com esta confiança, resolvi de primeiro encontrarmos, para que tivesses um segundo benefício, e por vosso intermédio passar a Macedônia, e da Macedônia voltar a encontrar-me convosco, e ser encaminhado por vós para a Judeia. Ora, determinando isso, terei porventura agido com leviandade? Ou, ao deliberar, acaso delibero segundo a carne? De sorte que haja em mim simultaneamente sim ou não. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre houve o sim, porque quantas as promessas de Deus, tantas nele são sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Mas aquele que confirma convosco em Cristo, que nos ungiu, é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha de que, para vos poupar, não tornei ainda a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Irmãos? Então, a palavra aí de encorajamento, do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Agora vamos para o capítulo de número 2. Isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por si mesmo? Isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós que a minha alegria é também a vossa, porque, no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo em parte a todos vós,
a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido com excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E por isso também vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato tenho perdoado, se alguma coisa eu tenho para perdoar. Por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos os seus desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Corinto sempre nos conduz em triunfo. Graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta-lhes em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos como para os que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, ou seja, para os que se perdem, né? Para aqueles, ou seja, para os que se salvam, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade da parte do próprio Deus, né? Que palavra poderosa, né, irmãos? Nós não somos daqueles que mercadejamos, né? Que fazemos da palavra de Deus comércio. Falamos a verdade. Que maravilha, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, agora nós vamos para o capítulo 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-vos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita no nosso coração, escrita e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não com tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisses de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência ela vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória, porque o que se desvanecia teve sua glória, muito mais o que tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação que se desvanecia, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, e não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando se é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é tirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, meus irmãos, aqui claramente Paulo fala que o mistério da nova aliança é superior ao da antiga aliança, tá, irmãos? Agora o capítulo de número 4.
Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nossos corpos. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça multiplique-se, tornando-se abundante em ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, esse corromper aqui é degradação, tá, irmãos? O corpo se degrada, né? Adoece, envelhece, enfraquece, tá? Nesse sentido, não é no sentido de corrupção do pecado, não, tá? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Agora vamos para o último capítulo, né, da nossa leitura de hoje, o capítulo 5. Sabemos que a nossa casa terrestre, dessa tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício não feito por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, ortogando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, reconhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência vos conheça. Não vos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damos ensejo em vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservemos o juízo, é para vós outros, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo,
reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos chamados justiça de Deus. É isso aí, queridos, tá? Palavra maravilhosa aqui sobre o Ministério da Reconciliação, e nós somos embaixadores de Cristo para levar a boa nova de salvação. Obrigado, meus irmãos, por assistir mais esse vídeo. Deixe aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, possam também compartilhar esse vídeo com mais e mais pessoas, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.